O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. André Bambersky era um cara normal. Ele era francês, contador, casado e com filhos. Quando ele e a sua esposa se divorciaram, ela se casou com um médico alemão e levou os filhos para morar com eles. O André foi refazendo sua vida, tentando seguir em frente. Até que um dia, a sua filha morreu misteriosamente. Eu sou a Carol Moreira. E eu sou a Mabê. E essa é a história da misteriosa morte de Kalinka Bambersky. A história que a gente vai contar também foi contada no documentário O Assassino da Minha Filha, que está disponível na Netflix. O nosso protagonista se chama André Bambersky, e ele nasceu em 1938 na França e é descendente de polonês. O André trabalhava como contador, e ele era conhecido por ser um cara bem focado e até meio rígido na maneira de fazer as coisas. Ele gostava de tudo bem certinho, nos mínimos detalhes. Nunca deixava uma ponta solta. Em 65, o André estava em Casablanca, em Marrocos, quando ele conheceu uma jovem chamada Danielle Gonin, que também era francesa. Conheceu ela num restaurante de crepes. Ela era alta, loira e bonita, e o André imediatamente gostou dela. Eles tinham uma diferença de idade. Ela tinha 20 e ele tinha 37 anos. Mas os dois super se apaixonaram rapidinho e se casaram um ano depois, em 66. Um ano e meio depois, em 67, eles tiveram a sua primeira filha, uma menina chamada Kalinka. E esse nome é por causa de uma flor que cresce nas florestas de Mazúria, que é uma área lá da Polônia. Como o André tinha essa ascendência polonesa, né, ele gostou de colocar esse nome em homenagem à herança da família deles e tal. Aí, uns 2 anos depois, eles tiveram o segundo filho, que foi um menino chamado Nicolás. E eles estavam vivendo bem, estavam vivendo lá em Casablanca, até que em 74 começaram os problemas. A família Bambersky tinha um vizinho que morava a 3 casas de distância. O nome dele era Dieter Kronbach. Ele era um médico alemão que trabalhava no consulado da Alemanha lá em Casablanca. E o Kronbach tinha tido uma primeira esposa, só que ela faleceu muito jovem, e aí depois ele casou com uma outra mulher. Então os 2 casais de vizinhos eram amigos. Só que lá em 74, o André começou a notar uma coisa esquisita. A Danielle, né, a esposa do André, parecia que ela queria aprender alemão a qualquer custo, assim. Então ela estava ouvindo vários discos, estava lendo livro em alemão, do nada, assim, uma grande vontade de aprender alemão. E ele começou a desconfiar que ela estava tendo um caso com o Kronbach. E aí a Danielle foi lá e contou pra ele que é isso aí mesmo, tipo, eu tô tendo um caso com o nosso vizinho. Para tentar salvar o casamento, o André e a Danielle resolveram ir embora de Casablanca e voltar para a França com os filhos. E eles se mudaram para Toulouse. E aí tudo ficou mais ou menos normal aí durante um ano, até que a Danielle conseguiu um trabalho na cidade de Nice. Então ela ia para lá uma vez por semana. Só que, de novo, o André, desconfiadíssimo, percebeu que tinha alguma coisa errada e resolveu seguir a mulher. E ele descobriu que, na verdade, ela não estava indo para Nice, gente. Ela estava em Toulouse. Vocês estão sentados? O Kronbach tinha ido morar em Toulouse. Mano. Sim, gente. O vizinho foi lá para a mesma cidade deles. Então a Danielle ficava indo se encontrar com ele. Então ela ficava meio que morando com ele parte da semana, fingindo que estava indo para Nice trabalhar. Aí não tinha o que fazer, né? O André pediu o divórcio. Só que sabe quem também pediu o divórcio? O Kronbach, porque ele também estava casado, né? Então, quer dizer, ele ainda arrastou a esposa para essa situação toda. Mas aí, nesse momento, os dois pediram divórcio para que ele e a Danielle ficassem livres. E foi isso que aconteceu. Em 77, o Kronbach e a Danielle se casaram e eles se mudaram para a cidade de Lindau, na Alemanha. Eventualmente, os filhos do casal, a Kalinka e o Nicolás, foram morar com a mãe. E o Kronbach também tinha 2 filhos que foram morar com eles, que eram o Boris e a Diana. E assim o André ficou sozinho lá na França, vivendo a vida dele normal. Então, beleza. Agora a gente está em 82 e a família estava lá morando em Lindau. O Kronbach era super respeitado na profissão, né? Ele era médico, o casamento estava indo bem. E Lindau era uma cidade muito agradável para se viver, assim. Era um polo médico e turístico. Então, o Kronbach estava super bem lá com os seus pacientes, né? A cidade amava ele, estava tudo show.
Nessa época, a Kalinka estava com 14 anos e ela era uma menina super saudável, atlética, educada. Ela frequentava um internato francês. Até que chegaram as férias de verão e ela foi lá em Lindau para ficar com a mãe e com o padrasto. E foi aí que uma tragédia aconteceu. Na manhã do dia 10 de julho de 82, o pronto-socorro recebeu uma ligação dizendo que uma menina estava inconsciente e precisava de ajuda. Uma paramédica foi para o local e era a casa da família Cronbach. E ela achou estranho, porque ela conhecia o Dr. Cronbach, né? E ela pensou, o que que pode ter rolado na casa de um médico famoso que ele não possa resolver sozinho? E aí, quando chegou lá, o Cronbach saiu correndo, desesperado, dizendo que era tarde demais. Levou a equipe para o quarto e lá estava a Kalinka, deitada morta. O Cronbach explicou que ela tinha morrido de maneira súbita e que ele achava que o motivo era insolação, porque ela ficou o dia inteiro no sol e o calor deixou ela mal. A paramédica viu que o corpo estava com uma marca de injeção e o Cronbach falou que ele injetou cálcio na garota para ajudar a insolação e tentar salvá-la. A paramédica achou aquilo tudo muito estranho e ela notou que a Danielle estava chorando muito, né? Que ela, imagina, a filha dela não estava entendendo o que estava acontecendo. E o Cronbach, ela achou que ele estava meio agitado, ao mesmo tempo meio recolhido ali. Parece que ele estava perdido nos seus próprios pensamentos. Depois de se acalmar, a Danielle ligou para o André, o pai da Kalinka, para poder contar o que tinha acontecido. Só que ele estava morando numa cidade chamada Peshbusk. Desculpa, gente, a gente não sabe falar francês, a gente tá tentando aqui. E a Danielle contou que a Kalinka faleceu por um choque após uma insolação. Aí o André, obviamente, né, ficou mal, não entendeu nada. Como assim, minha filha é uma menina jovem, atlética? Como assim a menina morreu do nada? O André foi imediatamente para Lindau, para aquela cidade lá que eles moravam. Chegou na Alemanha naquela mesma noite. E no dia seguinte, ele já foi direto para o hospital para ver a filha pela última vez. Depois, o André visitou a Danielle e conversou com o outro filho deles, o Nicolás, que estava com uns 11, 12 anos na época, mais ou menos. O Nicolás disse que não entendia o que estava acontecendo, porque estava tudo normal, que ele e a Kalinka tinham tido um dia ótimo e que ela não estava sentindo nenhum mal-estar e do nada ela morreu. E aí o André começou a achar que tinha alguma coisa errada, porque a Kalinka tinha realmente uma saúde muito boa. Ela era nova, assim, estava estranho, sabe? E ele viu que a temperatura em Lindau estava mais ou menos 29 e 30 graus. E não era super diferente da Toulouse, né, onde a Kalinka viveu por muitos anos, para tipo ela ter um choque térmico, alguma coisa nesse sentido. Então, tinha alguma coisa que não estava batendo. Só que aí não tinha muito o que fazer ali e ele precisava organizar as coisas do funeral. A Danielle sugeriu que a Kalinka fosse enterrada na França, então o enterro foi lá em Peshbusk, onde o André morava, né? Mas durante o funeral começaram a correr uns boatos de que a Kalinka não tinha morrido de uma insolação, e sim por causa de uma injeção que o padrasto teria dado para ela ficar bronzeada. E essa fofoca chegou até o André e mais uma vez ele falou: Meu, tem alguma coisa estranha nessa conversa aqui. Então, quando eles estavam indo embora do funeral ali do enterro, ele pediu para Danielle mandar para ele uma cópia do laudo da autópsia. Ele queria ler, né, entender mais ou menos o que tinha acontecido, uma menina jovem, né? E ela disse que ia pedir para mandarem para ele, mas deu uma semana, deu 2 semanas, e ele não recebia a tal da autópsia, e ele começou a ficar muito irritado com isso. Gente, ele só recebeu a porcaria do laudo em outubro, 4 meses depois da morte. E o laudo ainda chegou em alemão. Nossa. E o cara é francês. Imagina um laudo médico em alemão lá. Então ele botou pro negócio ser traduzido. E aí, finalmente, depois que foi traduzido tudo, ele leu a autópsia e percebeu que tinha algo muito, mas muito estranho acontecendo. A autópsia dizia que 4.000 mililitros da comida que a Kalinka ingeriu na noite anterior tinha voltado para o estômago dela e subiu pela traqueia, e por fim, desceram para os pulmões. Então, basicamente, a autópsia falou que ela tinha morrido sufocada. O André, então, interpretou que ela morreu de regurgitação e não de insolação. A insolação não tinha nada a ver com o que estava escrito ali. Só que, por algum motivo, a palavra regurgitação não estava escrita. Os 2 médicos que fizeram a autópsia não escreveram especificamente a causa da morte. O André achou isso esquisito.
E ele foi falar com a Daniele pra ver se ela tinha noção disso, né? Só que ela disse que ela não leu a autópsia porque ela não queria ficar se conectando com isso. Ela falou que, putz, o Cronbach, né, o marido dela, é médico, então ele explicou pra ela o que estava escrito na autópsia e ela acreditou, né? Ela era leiga, então ele simplificou pra ela mais ou menos o que estava escrito ali e ela achou, né? Ela achou ok, tá bom, beleza. E a Danielle tava meio incomodada, porque no funeral o André ficava perguntando mil coisas pra ela num tom de suspeita, né? Inclusive sobre o marido dela, sobre a injeção. Ela sentiu que ele tava meio que insinuando que ela poderia ter sido cúmplice do marido, ou que ela poderia ter sido negligente, né? Então, quando ele ficava perguntando muito da autópsia, ela estava se sentindo incomodada, sabe? Ela ficava desviando um pouco do assunto. Mas o André não se convenceu, ele continuou lendo, continuou indo atrás, e ele achou uma informação muito esquisita ali. O lábio direito da vulva da Kalinka estava com uma ferida, só que aparentemente não tinha nenhuma relação com a morte. Mas poderia ser um sinal de abuso sexual, então, obviamente, ele ficou incomodado com essa informação. E ele saiu fuçando e ele descobriu que o Cronbach, em algum momento, foi intimado a depor. E o delegado tinha feito 5 perguntas para ele e ele teve permissão para responder por escrito e enviar, porque ele estava muito sobrecarregado. O relato tinha sido que ele ministrou 250 miligramas de um remédio que seria para lutar contra o estado de choque da Kalinka e que depois tentou dar injeções no coração. Gente, mas é muito fácil essa vida, né? Só Que escreve aí. você. Ó, tenho 5 perguntas aqui pra você, mas me manda depois manda depois um Manda no zap, um aí. e-mail. Um absurdo, porque você não percebe nuances, né? Da pessoa tá mentindo, da pessoa tá desviando do Exato. assunto. Por quê? Porque é médico, porque é respeitado. E aí, Sim. Mas, né? uma criança de 14 anos morre do nada e ninguém tá nem aí? Ninguém Uhum. investiga direito? Bizarro. E o André não se contentou com isso, ele foi buscando mais e mais detalhes e ele chegou na Procuradoria-Geral de Munique, lá da Alemanha, onde ele fez um apelo para que rolasse uma nova perícia em torno de tudo isso. A Procuradoria encaminhou o caso para um médico forense que recebeu um pedaço de pele do corpo, bem do local onde tinha levado a injeção. O médico não conseguiu achar nenhum traço de envenenamento, mas ele achou bem estranho o depoimento do Cronbach, porque o médico disse que ele fez uma injeção porque a Kalinka estava em rigidez cadavérica. Só que assim, gente, inclusive você pode ver sobre isso lá no nosso livro do Modus Operandi, Guia de True Crime. Esse médico explica até, quando se entra em estado de rigidez cadavérica, não tem mais como ressuscitar, não vale mais a pena. Geralmente o rigor mortis começa 2 a 3 horas depois da morte. Então, 3 horas depois que morreu, você vai tentar ressuscitar? Sabe, não faz muito sentido. Ou seja, o Cronbach estava mentindo. Só que ele não tinha prova o suficiente para provar que houve homicídio. E a justiça não estava muito ligando para o caso, né? Era a palavra do Cronbach contra a palavra do André. Enquanto o Cronbach era um cara respeitado, elegante, um médico, toda a cidade tinha um respeito enorme por ele. E o André, ele era um cara que não era muito sociável, ele era meio intransigente, ficava, né, aquela coisa de sair fazendo perguntas. E também tinha essa sensação de que ele era também um cara traído, que foi largado pela esposa, tentando se vingar a todo custo. Então, assim, de um lado você tem um cara super respeitado, de outro lado um cara obcecado que não consegue superar a esposa, sabe? Então você já estava todo com as... Por isso que ninguém ligava, né? Exatamente, ninguém se importava porque já estava ali tudo definido. Mas enfim, em junho de 83, com quase 1 ano de caso, o André ligou para o procurador para saber sobre a investigação. E aí o procurador disse que foi considerada a morte natural e falou para o André desencanar, assim, não tem mais o que investigar, cara, é isso aí, fica tranquilo, vai viver sua vida. E vocês acham que ele fez o quê? Ele desencanou, gente? Claro que não, né? Ele falou, bom, se vocês não vão fazer nada, eu luto, eu vou fazer. Cara, o André viajou lá pra Lindau, bem no dia da Festa da Cerveja, que é um evento, assim, super popular. Tinha em torno de 30 a 50 mil pessoas na rua. E ele, mano, ele foi, olha isso, ele preparou 5.000 folhetos contando todo o caso, as contradições, dizendo que o Cronbach era um assassino, que a polícia não tava nem aí pro caso. Ele, cara, ele meteu o louco, escreveu tudo e saiu entregando na rua pra todo mundo saber. Ele entregou na porta dos cafés, em todos os estabelecimentos, no meio da rua, meteu o louco. E aí, resultado, a Diana,
uma das filhas lá do Cronbach, chegou com vários oficiais para prenderem o André ali preventivamente. Aí ele foi interrogado e foi solto, e a polícia falou assim: o senhor poderia parar de causar, por favor? E aí vocês acham que ele parou novamente? Claro Bom, que não. a gente já tem essa resposta, né, gente? O André tinha então uma teoria de que o Cronbach tinha participado da autópsia da Kalinka, né? O que claramente também não é permitido, né? Se ele é uma pessoa que está Da envolvida família. na família e tal, não poderia participar. Pro André, o Cronbach estava lá meio que mancomunado com os médicos forenses para garantir que não ia ter nada na autópsia que prejudicasse ele. Só que a única evidência que o André tinha era o fato curioso, né, de que os dois médicos tinham coletado amostras dos órgãos genitais da Kalinka, só que eles não falaram na autópsia o que fizeram com essas amostras. E isso o André achou suspeito, porque lembra que tinha encontrado uma lesão e tal, então ele achou isso suspeito também. E se o cara tirou o tecido ali pra investigar, depois não escreve nada, ele podia ter É. escrito: não achei nada. Tipo, então descartamos qualquer sinal de suspeita. Tinha que falar o que foi feito com isso. E aí, o advogado do médico do Cronbach dizia que ele não tinha participado da autópsia, não, que ele tinha ido lá pra olhar o corpo. É sim, a Kalinka, sabe aquela coisa de reconhecer o Reconhecer corpo, o né? corpo. E que não tinham detectado nenhum sinal de estupro e que o André era um louco obsessivo. E para o advogado, aquele machucado na vulva da Kalinka tinha sido por algum acidente enquanto o pessoal da funerária estava arrumando o corpo. Ele disse que estava muito calor na época e o corpo estava se decompondo muito rápido, então estava mais frágil a suscetível machucado. Só que, gente, quantos episódios a gente já tá? 130 e poucos. Você já ouviu isso em algum episódio que a gente falou? E justamente na vulva. Tipo, de depois o corpo ficar machucado durante o processo de autópsia ou, sei lá, né, carregamento ali de um lugar para outro. Muito esquisito isso. E o André também achou isso tudo muito esquisito, não acreditou nesse papinho e continuou investigando. Em 85, ou seja, 3 anos depois da morte, o André entrou em contato com um jornalista chamado Philippe Mota, que morava em Toulouse, na França. Os dois se encontraram e o André pediu a ajuda dele para escrever um artigo contando toda essa história e publicar no jornal. O Philippe ficou intrigado com o tanto que o André tinha conseguido se aprofundar. E quando o encontrou com ele, viu que ele tinha pilhas e pilhas de documentos, dezenas de anotações e fotos na parede. Sabe aquela coisa bem de filme, assim? Esse é Tipo o nosso Dark. André. Acabou que o Philippe concordou em escrever o artigo com ele, mas ele também quis entrevistar a Danielle e o Cronbach. Ele descobriu que a Danielle tinha voltado a morar na França e também estava em Toulouse. Isso por quê? Porque ela também tinha sido traída pelo Cronbach. Então ela pediu o divórcio e voltou para a França. Apesar disso, eles continuaram tendo uma boa relação. A Danielle disse para o Philippe, o jornalista, que não tinha nada para comentar e que não aguentava mais esse inferno na vida dela. Já o Cronbach, quando procurado pelo Philippe, falou que o André era um maluco obsessivo que queria incriminá-lo a todo custo. Por fim, o Philippe e o André escreveram um artigo de 2 páginas e publicaram. E essa divulgação toda acabou dando resultado, porque várias pessoas começaram a achar o caso bem estranho mesmo. Em 85, criaram uma comissão que requisitou para a Procuradoria que fizessem novas investigações e que exumassem o corpo da Kalinka para ver as evidências sobre um possível abuso sexual. E acabou dando certo, eles realizaram a exumação. Mas, gente, vocês estão sentados? Não tinha nenhum órgão genital no corpo. Durante a autópsia, os médicos pegaram amostras dos órgãos para fazerem testes, só que eles disseram que colocaram tudo de volta no corpo, né, que é o que acontece. Mas os órgãos genitais não estavam lá. Ninguém sabia onde estava. Para o André, isso foi uma clara prova de que houve remoção de evidências. E vocês acham que a polícia fez o que com isso? Pois é, gente, a polícia não fez nada. Não aconteceu nada. Fecharam o caso e ficou com Deus. O André ficou puto, mas alguém deu uma dica para ele. Falaram que as autoridades alemãs estavam sendo negligentes no caso, mas a Kalinka era francesa. Então, o André foi falar com a justiça francesa para ver se eles tinham algum tipo de jurisdição. Em janeiro de 86, ele foi para Paris e contratou um advogado super experiente, que já tinha 30 anos de carreira. O advogado explicou que o Cronbach não podia ser processado por estupro ou tentativa de estupro,
porque não tinha órgão genital para comprovar. Gente, olha que loucura Que isso. absurdo. Que absurdo. Tipo, os órgãos somem e aí a pessoa não pode mais ser acusada? Tipo, então tá fácil, né? Aí sumiram com tudo. Você corta alguma coisa e se você some com órgão, não tem como você ser acusado. Só que o advogado aceitou entrar no caso com o André e ficar pensando em alguma estratégia com ele. Então, eles intimaram o Cronbach a ir até a França, mas ele e o advogado recusaram todas as intimações. Os processos judiciais estavam demorando muito, mas em 88 eles tiveram uma informação super importante. 3 professores de medicina confirmaram que a morte da Kalinka aconteceu após um choque causado por ação médica do Cronbach e que isso levou à regurgitação e, assim, à morte por asfixia. Então, fizeram finalmente uma acusação formal de homicídio. Mas, gente, só 7 anos depois, em 1995, que o Tribunal de Assis realizou o julgamento. Detalhe, que o Cronbach nem foi, tá? Ele nem apareceu, ele não aceitou as intimações, ele sumiu. Mesmo assim, ele foi condenado a 15 anos de prisão por violência voluntária que levou ao homicídio culposo. O mandado de prisão foi expedido, só que o Cronbach ficou lá na Alemanha vivendo como se nada tivesse acontecido. O André ficou esperando a Procuradoria-Geral mandar prendê-lo e tal, só que quando chegou dezembro de 95, o Ministério da Justiça da França tinha feito uma ordem para que o Cronbach não fosse preso. Rolou um bloqueio político porque a Alemanha se recusou a entregá-lo, falando que ele já tinha sido julgado em Munique e que não ia extraditá-lo. O argumento era que ele era inocente no próprio país dele, então não ia ser outro país que ia entrar na história para puni-lo. Isso tudo é muito complexo, gente. Entra em questão de jurisdição, das leis de cada país. Mas é um absurdo, né? Você quer aqui no seu país um criminoso aqui no seu país? Tipo, não faz sentido. Só que isso é bem comum, né? Vamos pegar o caso do Roman Polanski, por exemplo, que ele é considerado fugitivo nos Estados Unidos, mesmo que todo mundo saiba onde ele tá. A gente falou brevemente dele no episódio de Charles Manson, porque ele era marido da Sharon Tate, só que ele estava viajando na época a trabalho e tal, no dia que ela e os colegas dela, né, foram brutalmente assassinados. Só que 8 anos depois dessa tragédia, no dia 11 de março de 77, aos 43 anos de idade, o Polanski foi detido e acusado de ter drogado e estuprado uma garota de apenas 13 anos de idade, durante um ensaio de fotos na mansão do Jack Nicholson. Ele chegou a ser preso, pagou a fiança, tentou um acordo com o juiz, mas nas vésperas de concluir o caso, o juiz achou que estava meio brando e ele mudou de ideia. E o Polanski então fugiu para a França. Ele nunca mais pisou nos Estados Unidos. E o Polanski tem cidadania francesa e polonesa. E esses países, tanto a França quanto a Polônia, nunca aceitaram extraditá-lo. Mano, é um absurdo isso, né? É surreal. meio chocante, porque é isso, tipo, o próprio país está protegendo o criminoso. Sim. E não só tá protegendo, como, tipo, beleza, você não vai pros Estados Unidos. Só que o cara continua ganhando um monte de coisa. Ganhou Oscar depois, sabe? Continua Vivendo a sendo vida. respeitado, viveu a vida normal, Nada sendo que foi acontece. acusado de um crime desse. Aliás, você viu o caso do cônsul alemão que fugiu, que matou, né, tá acusado de matar o marido, e aí soltaram ele por sei lá, né, documentos, pediram não sei o que, soltaram ele pegou o passaporte dele e viajou pra Alemanha. Vazou. Aí agora ele tá na lista da Interpol. Que não adianta nada. Então, né, e é isso, e se a Alemanha resolver que não vai, né, extraditar, enfim, é bem complexo. Por isso que ele aproveitou e vazou pra Alemanha, então é bem complexo isso quando envolve outros países mesmo. E a gente nunca sabe também, porque às vezes é uma pessoa que consegue ter bons advogados e Sim. consegue se proteger, e tem gente que não consegue e aí é extraditado porque não tem ninguém Pra ajudar. pra socorrer, é um surto. Mas voltando à nossa história, o Cronbach, basicamente, só tinha que ficar na Alemanha de boa, que nada aconteceria com ele. Ele ia se manter impune. Em março de 97, o André recebeu uma ligação de Barbara Volkel, uma jornalista lá de Lindau, que descobriu sobre uma menina de 16 anos que teria sido abusada pelo Cronbach. E aí o André se juntou com essa jornalista para tentar provar que o Cronbach era um pervertido sexual, um pedófilo, e que era para ele ser punido.
A Bárbara era defensora assídua dos direitos das mulheres e ela estava cansada da forma que as vítimas de abuso eram tratadas pela justiça. E ela descobriu que esse caso é que o Cronbach tinha abusado de uma menina de 16 anos e que ele tinha sido condenado a 2 anos, só que era regime aberto. Então a Bárbara se reuniu com várias outras mulheres e conseguiram 2.200 assinaturas numa petição para que ele fosse punido. Ela também entrou em contato com o Cronbach e pediu para entrevistá-lo. E ela falou que ia ser uma entrevista televisionada. Ele topou. Quando a entrevista rolou, ela achou que ele ia pedir desculpas pelo crime. Só que muito pelo contrário, ele ainda falou: ela não disse sim, mas também não disse não. Quando eu a beijei, ela me beijou de volta. Enfim, coisas absurdas. E ele ainda ficou assediando a Bárbara durante a entrevista, dizendo que só tinha aceitado a entrevista porque ela era loira. Assim, sério. Que Como destruir a reputação em uma entrevista? Nos minutos finais da entrevista, a Bárbara perguntou sobre o caso da Kalinka. E o Cronbach disse que tinha sido um acidente e que ele nunca pisaria na França porque ele não ia ser preso. A entrevista foi pro ar e aí sim o caso explodiu. O país todo começou a falar a respeito e se questionar porque ele estava vivendo uma vida normal. E por conta da pressão, o Cronbach perdeu o direito de exercer medicina e logo depois sumiu dos holofotes. Depois desse caos todo em 97, o Cronbach foi ficar quieto, né? Deixou a poeira baixar. Mas vocês acham que o André esqueceu? O André não esqueceu, não. E mais, como ele estava estranhando o Cronbach muito quieto, ele começou a ir para Lindau umas 3 ou 4 vezes por ano para ficar espiando o cara. Espionando. Ficava de olho, ia lá, o que ele anda fazendo, pá. Ele chegou a contratar um detetive para ajudá-lo, porque ele nem morava lá, né? E aí, em 2006, uma coisa aconteceu. Tinha uma cidade na Alemanha chamada Rodental e lá morava uma bibliotecária chamada Petra Stephen. Um dia, ela tinha uma consulta no médico, mas o pessoal da clínica ligou para avisar que o médico não ia poder, né? E ia ser um médico substituto. Ela pediu o nome do médico novo para dar aquela pesquisada, né? Pedir as referências e tal. E aí falaram que o nome do médico era Dr. Dieter Cronbach. E assim, né, reforçando, ele estava proibido de exercer medicina, viu? E assim, achei chique ela pesquisar. Eu nunca pesquisei o nome de um médico no Google. Como nem não? Nada. Eu pesquiso. Eu nunca pesquisei. Geralmente eu pego, tipo, indicação de alguém, indicação. sabe? Alguma coisa assim. Mas ela fez certinho. Mas eu achei importante. Enfim, né? A Petra pesquisou na internet. E, gente, imagina o choque quando ela descobriu tudo que a gente contou aqui, né? Tudo sobre a Kalinka, sobre os estupros, sobre a perda da licença. Ela ficou se sentindo uma palhaça, né? Então, ela bolou um plano. Ela olhou bem a foto dele e depois ela foi na consulta pra confirmar que era ele mesmo. Gente, olha que sério, Doida. perfeita. Quando chegou lá, era ele mesmo. Então ela até ficou meio trêmula, meio nervosa. E ele percebeu, perguntou se ela tava com medo dele. E ela falou que não, que ela tava só nervosa com a consulta mesmo. Beleza, rolou lá. E aí depois ela saiu da clínica e ela contou pra todo mundo. Ela informou 3 autoridades, o jornal, o prefeito, o Conselho de Medicina, e ela ainda catou o e-mail do nosso maior stalker, o André, e contou pra ele também. Petra. Sério. Cara, Ela podia, Ela ela brilhou. juntava com o André e ninguém mais. nossa, Sério. ela pode trabalhar no Only Murders in the Building lá na É série. verdade. Caraca. Não, gente, ela só ia ao médico. E olha o que ela fez. Ela denunciou todo mundo. Ela denunciou todo mundo. Não, ela denunciou pra todo mundo. É. Caraca. E aí todo esse povo foi investigar, né? E descobriram que desde 97 o Cronbach estava viajando a Alemanha inteira fazendo substituições para médicos que estavam de folga ou doentes, sei lá. E aí logo depois do julgamento em que ele perdeu a licença de medicina, ele fez uma cópia do documento lá e ficou usando isso, mesmo sem poder. Ele passava uns dias, às vezes 2 semanas, sabe? Um tempinho em cada lugar, apresentava documentos falsos e mudava de cidade e ia embora. Aí a polícia foi atrás dele e conseguiram prendê-lo bem quando ele estava prestes a fugir do país. A mala dele estava cheia de dinheiro e tinha também uma bomba peniana, que serve para ajudar na ereção. O Cronbach já estava com 70 anos, né? Então já estava mais velho nessa época. Provavelmente usava isso. E aí ele ficou preso e em julho de 2007 ocorreu um julgamento na Alemanha com extensa cobertura de imprensa. E no julgamento ele foi acusado de continuar cometendo abusos sexuais e 2 vítimas testemunharam contra ele. E assim, Dieter Cronbach
foi condenado a 28 meses de prisão. Ou seja, 2 anos e 4 meses. Que É bem um pouco, né? finalmente condenado no país que ele tá, que é bom. Mas pelo amor de Deus, né, gente? Pouquíssimo 2 tempo. anos. Mas dizer- aí, vocês acham que ele ficou esse tempo preso? Hum. Não, né? Ele foi liberado do presídio em junho de 2008, 11 meses depois de ter sido preso. E aí, logo em seguida, ele se mudou para Sheedig, uma cidade que fica bem próxima ali de Lindau. E é claro que quem foi atrás? O André. Foi segui-lo para ver o que ele ia aprontar. Ele ficou seguindo o cara durante os meses de setembro e outubro. E, eventualmente, o Cronbach colocou a casa dele para vender. E o André falou, putz, por quê? Esse cara vai pra onde? Vai pra onde? E aí o André ficou muito paranoico. Ele tava com medo que o Cronbach fugisse das autoridades de novo e conseguisse, sei lá, sair do país, sabe? Então, em setembro de 2009, o André decidiu que ele não aguentava mais. Fazia 27 anos, gente, que ele tava nessa jornada pra desmascarar o cara. E o Cronbach não sofria nenhuma punição grave. O André pensou que a única maneira da justiça ser feita seria se o Cronbach fosse julgado na França. E como o Cronbach jamais iria para a França por vontade própria, o André então percebeu que o único jeito de levá-lo era sequestrando. O André sabia que ele não ia ter como fazer um sequestro sozinho do nada. E muito menos que ele poderia ser a pessoa que ia lá, né, botar a mão na massa. Então ele foi para uma cidade na Áustria chamada Bregenz, não sei, que é uma cidade bem próxima de Lindau e Scheidegg. E lá ele colou vários folhetos em cafés, em hotéis e tal, com a foto do Cronbach e escreveu que precisava de ajuda de alguém para transferi-lo da Alemanha para França. Sequestrar. E ele escreveu Interpol no topo do anúncio, assim, para parecer que ele era um agente, sabe? Parecer que era uma contratação séria. E aí, em 9 de outubro de 2009, ele estava no hotel lá de boas e recebeu a ligação de um cara que estava disposto a ajudar. O nome dele era Anton Krasnik. Ele era um barman, nascido em Kosovo e criado na Áustria. Ele tinha ficha criminal, já tinha passado um tempo na prisão. E ele era pai, então ele se emocionou com essa jornada do André para trazer a justiça para a filha dele. Os dois conversaram e o Anton se ofereceu para fazer o serviço de graça. Ele falou, de boa, volta para a França, fica lá, eu cuido de tudo. Quanto menos você souber, melhor. E aí o André voltou mesmo para Toulouse e ficou lá esperando. O Anton, então, falou com 2 amigos dele que eram de uma gangue russa. Gente, até uma gangue russa entrou nessa história. E aí os 3 bolaram um plano e foram colocar em ação. Eles dirigiram até a Alemanha num carro que tinha o vidro de fundo escuro para ninguém ver. Quando eles chegaram em Scheidegg, o Cronbach não estava em casa, então eles ficaram lá esperando. Assim que ele chegou e entrou na casa, eles buzinaram. E o Cronbach, sei lá, abriu a porta, né, pra ver o que era. E daí, 2 dos caras pegaram ele, um de cada lado, enfiaram no carro super rápido, enquanto o Cronbach tava ali gritando por socorro. Gente, é que nem filme, botaram uma fita na boca dele e o Anton começou a dirigir. Bora. E o Cronbach entendeu. Na hora ele falou, putz, é isso. E ele falou, vocês estão me levando pra França? Vocês vão me matar? E ofereceu dinheiro pra soltarem ele. E ninguém aceitou. Uma hora, um dos russos pegou uma faca e queria cortar as genitais do Cronbach. Pesou o rolê. Pesou, né? Tipo, como se não já estivesse. E aí o Anton mandou o cara sair do carro, porque falou, eu não vou dirigir com você aí causando aí atrás, sabe? Tipo, as ordens são essas, não é pra fazer nada. Então o cara saiu do carro, pegou o dinheirinho dele, né, que tinham sido prometido e vazou. O Anton dirigiu até a França e ele chegou em Mulhouse. Foi a primeira cidade que ele achou que tinha uma estrutura de polícia, tipo uma delegacia local. Era mais ou menos 3h20 da manhã. E, gente, é muito louco a gente tá falando isso, porque, sei lá, o cara sequestra no mesmo dia, e no mesmo dia ele tá em outro país. Mas essa é a Europa, né? Isso é uma coisa que no Brasil, imagina, pra levar pra outro país, às vezes você pode demorar horas, dias. Lá em Cuiabá chega rápido, na Bolívia. Então, é interessante olhar um desses casos aqui que a gente tá falando de França, de Alemanha, mas às vezes é tipo um ônibusinho, 8 horas você já tá lá, o cara tava né? na Suíça também outra Exato, hora, né? Tudo na perto, Áustria, né? tudo pertinho. Então, por isso que tá parecendo meio rápido,
Mas diferente do WhatsApp do Game of Thrones, esse era rápido mesmo. Mas vamos lá. Então, eles estavam lá já na França de novo. Aí acharam que tinha uma estrutura de polícia, beleza. Acho que aqui vai rolar. E aí era de madrugada. Então, o Anton, ele estacionou. E aí, junto com outro russo que sobrou, que não queria fazer nada com a faca, jogaram o Kronbach numa rua lá, perto da delegacia da polícia. Na sarjeta ali. Na sarjeta. E aí eles ligaram pro André, que tava em Toulouse, dormindo, né? Ele acordou sem entender nada. E aí o Anton falou, larguei aqui o Kronbach, Ai, gente. liga pra polícia. Gente, Meu Deus. que ideia Surto. estapafúrdia, sério. Liga lá pra polícia, explica o que tá acontecendo. Aí o André ligou, falou tudo, né? Que o Kronbach era um criminoso, pra não deixar ele escapar. A polícia encontrou o Kronbach todo ferrado. Ele estava amordaçado, com as mãos e os pés amarrados. E o rosto estava todo inchado. Ele tinha sido muito agredido. Então ele teve que ir para um hospital. Gente, imagina você é policial, trabalhando lá em... Qual que é o nome da cidade? Mulhouse. Tá lá de boa, madrugadinha, nada acontece. De repente alguém liga, você vê um cara todo estrupiado. E aí você prende o cara porque, tipo... Você não sabe que história é essa, né? Do nada é uma história totalmente nova. Mas enfim, levaram ele pro hospital primeiro. E aí no dia seguinte, quem estava lá? Adivinha? O André. André foi pra Mulhouse porque ele queria acompanhar tudo. E aí quando ele chegou em Mulhouse lá no hotel, adivinha quem foi preso? Quem? O André! Por quê, gente? Porque é óbvio, gente. Ele ligou pra polícia. Ele foi o mandante de um sequestro. Só que o André ficou chocado. Ele não achou que ele ia ser preso porque ele tava, tipo, pegando um criminoso, né, na cabeça dele. Só que, ele tá sequestrando uma pessoa. Não, sério. Ai, mano. A ideia dele achar que ligar pra polícia e falar, então, sabe esse cara ferrado que tá aí na porta? Ele é criminoso, hein? E, tipo, nada não, e ele foi lá no dia ele. seguinte, né, pra ver, pra acompanhar tudo. Então, tipo... Enfim. E acho que o Kronbach também falaria. Certeza que foi o André que me trouxe. Enfim, o André foi interrogado e foi levado pra se apresentar diante do promotor no tribunal. E descobriu que ele podia levar até 10 anos de prisão por sequestro e associação criminosa. Mas esse julgamento só ia acontecer depois, né? Então, nesse momento, ele saiu livre e tal. E, enquanto isso, o Kronbach também foi preso depois de sair do hospital. E aí, sim, ele iria a julgamento. Cara, o André é muito louco, assim, porque ele é muito guerreirinho, né? Tipo, ele foi atrás, ele não descansou enquanto ele não Ele é um cara obcecado. É, um pouco. Tipo, bem obcecado no nível nada saudável. Porém, eu não sei o que eu faria também no caso da minha filha, sabe? Uma pessoa que tem uma ligação muito forte. Porque é difícil entender o que é, tipo, uma grande obsessão desenfreada e o que é você tentar buscar justiça pra um caso que realmente é estranho pra caramba. Isso. E que a mãe não se importou. Imagina você saber de uma, né, que você acha que, né, ele, no caso dele, achava que esse cara era muito estranho, tem alguma coisa errada. Exato. Olha a autópsia, ninguém acredita. Imagina isso na sua vida o tempo todo. E aí você passar isso durante, né, a gente tá aqui falando de 27 anos que ele tá tentando fazer esse cara ser preso. Mas também, gente, não dá pra você sequestrar a pessoa e jogá-la no outro país. Sim. E porque não é assim que funciona, né? Não é o que a gente sempre fala aqui de justiça com as próprias mãos. Sim. Que a gente não acredita, não é a maneira de fazer justiça. Mas a gente consegue ver como que a falha na justiça pode levar algumas pessoas, às vezes, a cometer coisas absurdas. Sim. Né? Surreais, assim. Então, nesse caso... É isso, dá pra entender o lado do cara, tipo do André, né? Putz, você tá ali... Só que, poxa, você vai lá e sequestra o cara e joga... Dá. É tudo muito... Não, e assim, você combinou com um cara que, tipo, você colocou uma placa escrita Interpol, aí um cara chega pra você e falou, deixa que eu vou fazer o serviço. Tipo, é muito louco. Cara, é muito... E, cara, já muito pensou filme. se tivessem matado ele? Exato. Tava ferrado. E aí ele liga... Tipo, tem um cara aí, não sei o que, o cara tá morto. Ele se ferrou. Ele ia ser preso, né? E perder a vida. Certo, ia ser preso corretamente. Então, enfim, não é a maneira de fazer as coisas. E esse caso, pra mim, ele é muito louco, porque ele parece realmente um filme. É um filme.
sabe? Tipo, de você conseguir do nada ainda gangue russa, mano. Sabe? Tipo Que assim, gente loucura. da máfia russa entrou na história. Coloquem aí nos comentários do site modusoperandipodcast.com. Cada episódio tem uma pagininha, tem fotos, tem tudo aí, os mapas. Então entra lá pra saber e coloca o seu comentário, o que você achou desse É, plot twist, né? porque foi do nada, bem, bem bizarro. E antes de falar sobre o julgamento do Cronbach, a gente vai contar o relato de duas mulheres que foram vítimas do Cronbach. A primeira mulher se chama Svenja Mayr-Gunther, e o caso dela rolou nos anos 80. A Svenja morava em Lindau e a mãe dela era uma paciente fixa do Cronbach. E aí ela e a irmã sempre iam nas consultas com a mãe, desde crianças. A Svenja notava que a mãe sempre recebia injeções de cálcio, sempre deitada, e que deixava a mãe dela um pouco tonta. E um tempo depois, começou a ser comum injeção de ferro. E aí, mais ou menos no início de 85, quando a Svenja tinha uns 13 anos, os pais dela se separaram. O pai dela praticava violência doméstica com a mãe e o Cronbach era tão próximo da família que ele ia acalmar o pai, sabe? Ele ia lá falar, cara, não faz isso, não sei o quê. Depois do divórcio e do pai sair de casa, o Cronbach começou a cuidar muito da Svenja, da sua irmã e da mãe delas. Começou a convidar as meninas para ir andar a cavalo e depois de um tempo as chamou para uma viagem de equitação em Camarga, que fica na França. Elas aceitaram e passaram o fim de semana com ele. E foi bem no aniversário de 50 anos do Cronbach, com duas menininhas. Então eles comemoraram, foram passear em Nice e tudo mais. E a mãe não foi, né? Então realmente era só ele, o cara de 50 anos, e as duas garotas de 13 anos e tal. Ele levou uma maleta cheia de medicamentos, porque as irmãs tinham deficiência de ferro e elas precisavam de tratamento regular. Então ele ficou administrando isso nelas. Mano, que absurdo. O Cronbach ficava pedindo pra Svenja ter algum tipo de contato físico com ele, tipo abraçando, pedia beijo, coisas assim. Até que um dia eles chegaram numa hospedagem e tinha uma cama de casal e uma de solteiro. E o Cronbach falou que ia dormir na de casal, porque era mais confortável, e que elas podiam decidir quem ia dormir com ele e quem ia dormir na cama de solteiro. Um absurdo, né? Porque ele podia deixar as meninas dormirem sozinhas de Exato. casal. Mas claramente, enfim. E aí, óbvio que aconteceu algo estranho. A irmã da Svenja implorou para que a Svenja dormisse com ele, que ela não queria. E aí a Svenja falou, tá bom, né? Beleza, e deitou na mesma cama que o Cronbach. E naquela noite, ele abusou sexualmente da Svenja. Ela ficou em choque, ela ficou travada, ela não conseguia se mexer, não conseguia reagir. E depois eles voltaram para Lindau como se nada tivesse acontecido. E ela era uma criança, né? Ela ficou com medo, ela não quis falar pra polícia, ela achou que ninguém ia acreditar nela. E assim, né, gente? Ela é uma menina, ela não sabia como lidar. E assim, era uma criança, né? Ela não sabia lidar com aquela situação. E o Cronbach era um médico, ele era uma autoridade, era amigo da família, né? É muito complicado mesmo. E dá muito a entender, né, que se a irmã implorou, Já Pra- tinha sido abusado. provavelmente já tinha sido abusada por ele, o que deixa tudo mais assustador ainda. No documentário da Netflix aparece o relato de uma outra mulher, só que o nome dela não aparece, então a gente vai chamá-la de Marta só pra gente dar um nome aqui pra poder contar essa história. A Marta conheceu o Cronbach no verão de 93, quando ela tinha 29 anos, e ele estava com os seus 50 e poucos. Ela fez uma consulta com ele, e ele disse que ela tinha deficiência de ferro. Provavelmente era o modus operandi aí dele, né? E aí ele deu uma injeção de ferro, e eles fizeram isso algumas vezes. A Marta contou que ela e o marido estavam com problemas financeiros. Então o Cronbach se ofereceu para contratá-la, para ela poder limpar o chão, arrumar as coisas no consultório, uns serviços gerais assim, e ela aceitou. Até que um dia ela estava esfregando o chão, assim, na hora do almoço, o escritório vazio, só ela e o Cronbach. E ele se ofereceu para dar logo a injeção de ferro dela, porque ele ia ter uma consulta mais tarde, mas enfim, já posso adiantar aqui e tal. Ela falou, tá bom. Só que ele deu uma injeção diferente da que ele costumava dar e ela se sentiu paralisada. Ela tentou se levantar, mas ele fez ela continuar ali deitada. E ele abusou sexualmente dela. Ela ficou com medo, ficou com vergonha e decidiu não ir à polícia.
Bom, agora que a gente já contou um pouquinho da história dessas duas vítimas, né, a gente vai voltar para a época do julgamento. A Alemanha pediu a extradição do Kronbach porque achou um absurdo ele ser julgado em outro país, ainda mais um que ele foi levado sequestrado. Mas a França, gente, não se importou, eles cagaram. Em 2011 começou o julgamento em Paris e o Kronbach estava sendo acusado pelo homicídio agravado da Kalinka. Teve muita cobertura de mídia. Imagina, né, gente? Sequestraram um cara, levou para outro país, que não queria extraditar, e de repente o Um outro caso país antigo. não quis devolver. É um caso antigo, é óbvio que estava tendo muita cobertura. Rolou muita treta, os franceses acusavam os alemães de proteger um criminoso por anos, os alemães acusavam os franceses de resolver na ilegalidade. Os jornais dos dois países se atacavam muito. Então, assim, foi um grande caos. A filha do Kronbach, a Diana, continuava acreditando 100% na inocência do pai, e ela foi lá para a França para apoiá-lo. A Danielle também foi a ex-esposa dos dois, né, do André e do Kronbach. Apesar dela não estar do lado de ninguém. Ela meio que só queria que tudo isso acabasse. Ela, sabe, acho que ela não queria se meter. E todos os jornalistas queriam conversar com ela, né, obviamente, mas ela não aguentava mais. O julgamento começou, mas o Kronbach ficava dificultando as coisas de prosseguirem. Quando era uma pergunta que podia favorecer ele ouvia, ele respondia. Quando era algo da acusação que podia prejudicá-lo, ele se fazia de sonso, fingia que, ai, não entendi, você pode traduzir para mim? Sabe, só nessa hora que ele não entende o francês. Ficava meio irritado, respondia com má vontade. Enfim, lá para o 5º ou 6º dia de julgamento, chegou no tribunal a notícia de que eles teriam que interromper tudo. O Kronbach tinha sofrido um infarto e um cardiologista tinha dito que ele precisava evitar fortes emoções. Então, o julgamento teve que ser adiado. O André sabia que aquilo era uma balela, até porque foi um médico alemão que fez o exame. Ele achou tudo muito conveniente. Mas enfim, né, não teve muito o que fazer. O julgamento foi adiado e só 6 meses depois retomaram. E a acusação trouxe como uma das principais testemunhas a Marta, a mulher que a gente contou o caso aqui, né, que trabalhou para ele e foi abusada no próprio consultório. Ela contou o caso inteiro no julgamento, só que o Kronbach falou que não conhecia ela, que não sabia quem ela era, nunca nem tinha visto. E também teve uma testemunha, que era uma vizinha da época que o Kronbach e a Daniela ainda estavam casados. Na época, a vizinha tinha 16 anos e ela testemunhou que ela tinha relações com o Kronbach, que ela ia por vontade própria e tal, na própria casa dele. O Kronbach drogava a Danielle, despejava gotas de sedativo na bebida da esposa e ela dormia profundamente. Aí ele ia lá e traía com essa menor de idade na sala. A Danielle lá assistindo tudo isso, né, ficou mal. Ela foi enganada por décadas e ela realmente falou que ela dormiu de maneira muito estranha na noite anterior da morte da Kalinka. E agora ela sabia o porquê? Ela ficou muito mal, ela ficou com muito medo de ser tratada como cúmplice, né? Ou até negligente mesmo, né? Tipo, eu deixei isso acontecer com a minha filha. E aí, depois de tantos testemunhos, finalmente saiu o veredito. O Dieter Kronbach foi condenado a 15 anos de prisão por homicídio culposo por violência voluntária. E aí sim, o André sentiu que depois de quase 30 anos, a justiça havia sido feita. Em maio de 2014, o André foi julgado por arquitetar o sequestro. Só que os franceses estavam do lado dele, então ele estava de boa. E ele foi condenado a 1 ano em regime aberto. Então foi uma pena mais branda, assim, para a situação que ele estava, né, sendo acusado. Já o Anton, que foi quem realizou mesmo o sequestro, foi condenado a 1 ano preso. Mas ele cumpriu lá de boa e saiu, e ele disse que estava orgulhoso de ter ajudado e que ele não se arrependia, não, gente. Porque ele ajudou a prender um criminoso, ele né? sente que Valeu a pena. ele Literalmente valeu a desde o pena. início, né, ele foi encontrar com o André, que ele se sentiu que era pai, enfim. Então, para ele sabia do que ele estava Se metendo, né? no que estava se metendo. Em 2018, foi lançado um filme francês chamado Kalinka, que é uma ficcionalização dessa história inteira. A gente vai deixar o trailer disponível no nosso site, então modusoperandipodcast.com. Entra lá para vocês terem acesso a isso e mais muito outras mais informações. Conteúdo extra, fotos, vídeos, vai lá conferir no nosso site, que tem bastante coisa.
Em 22 de fevereiro de 2020, o Cronbach foi solto da prisão por razões médicas, depois de 8 anos preso. Ele continuou dizendo que era inocente e nunca admitiu seus crimes. No dia 12 de setembro de 2020, ele faleceu na Alemanha. Ao todo, 16 mulheres denunciaram Cronbach por abuso sexual. E sabe-se lá quantas outras vítimas existiram. A gente já contou inúmeros casos como esse por aqui, né? De homens poderosos, com status, carismáticos. Outro dia a gente falou aqui de padres, né? Essas pessoas usam da aparência, do seu poder para cometer diversos crimes sem medo, né? Sem medo de serem punidos. Só que ele não contava com a perseverança de um pai que nunca aceitou a morte da sua filha e não sossegou até encontrar a justiça. O aviso no início desse episódio foi gravado pela Bianca Borgognoni, que é nossa apoiadora na Aurelo.